A semana mal começou e algumas perguntas já surgiram aqui pra mim. Pô, Thiago, a gente vai ter o Felipe Sket como titular no jogo contra o Santos? Pô, Thiago, será que o Odair vai utilizar o Felipe Sket? E eu confesso pra vocês que eu não sei. Titular é muito improvável. A dupla de ataque ali atrás do Viveiros deve ser Mendonça e Julimar, sem muito o que duvidar dessa informação. O Odair já tá trabalhando com o time titular com essas duas peças nesse sentido. Mas eu também tô doido pra ver o Felipe Schickett, cara. Eu tô doido pra ver o Felipe Schickett no time principal e acho que o contexto da partida tem que ajudar. Não vejo, por exemplo, o Atlético perdendo, ele colocando o Felipe Schickett. Acho que nesse contexto ele vai botar jogadores um pouquinho com um pouquinho mais de experiência, Luiz Fernando, Leozinho, enfim. Mas eu torço muito para o Atlético ganhar um jogo ao natural, né? A gente tem que ganhar a partida, mas eu torço muito pra gente ter alguma minutagem em relação ao Felipe Schickett, porque eu acho que é um jogador que pode agregar horrores, cara. Assim, eu tenho acompanhado muito o Corinthians, né? Natural, o Corinthians participando muito de jogos grandes, teve Supercopa do final da Supercopa do Brasil, agora teve o jogo contra o Palmeiras, e eu fico com uma inveja. Mas eu fico com uma inveja do Dorival botando os garotos pra jogar sem nenhum tipo de receio. E aí eu lembro do trabalho do Dorival no Atlético, né? Foi um período muito curto, mas revela o Cristo. Eu acho que a grande herança que um treinador ele pode deixar para uma equipe é um jogador revelado da base, tá? Óbvio, títulos. Títulos está na frente, mas herança de dia a dia, de formação de elenco, é um jogador revelado na base. E eu acho que o Odair vem fazendo um papel legal com o Léo Derek, com o Arthur, com o Dudu. Acho que poderia dar mais chance ao João. Mas eu queria que o Chiquete ele tivesse um olhar especial do Odair. Eu queria que o Odair olhasse com carinho para esse garoto. Eu queria que o Odair tivesse uma relação um pouco melhor com o Felipe Schick. Porque, na minha visão, e a gente já conversou isso aqui várias vezes, é um jogador que pode agregar muito. E eu acho que ele pode agregar algo que é muito importante quando você tem um momento que o Viveiros não está correspondendo e você tem ali uma série de dúvidas em relação ao que vai acontecer no sentido de você propor o jogo, que o Chiquete entrega gol. O Chiquete é um garoto muito inteligente para jogar o jogo, mas o Chiquete é o cara do terço final. E há muito tempo a gente não tem o cara do terço final que te entregue eficiência. Talvez desde o Terange 2022. Eu já disse para vocês, eu vejo o Chiquete muito parecido com o Terange. De ser esse jogador atrás do centroavante que meio que aproveita os movimentos do 9 atacando a última linha para ele ficar livre e ele ter condição de finalizar. E aí entra outra questão. Faz gol porque finaliza muito bem, participa de gol porque tem muita capacidade de associação. Então hoje eu vejo um Atlético, sendo bem sincero com vocês, como um time um pouco, não vou falar agressivo, não é a palavra, mas eu vejo o Atlético como um time pouco letal. E eu acho que o Felipe Schickett ele pode ser um dos grandes responsáveis por mudar esse tipo de cenário, assim como o Bruninho, mas acho que até por ponto de maturidade, assim, o Schickett ele tá mais maduro que o Bruninho, né? Para outras nuances do jogo. Eu acho que, por exemplo, o trabalho de recomposição que o Schickett faz, e não que o Bruninho não faça, mas que o Schickett faz, é de botar inveja em muito ponto. Assim. Mendonça não faz, Luiz Fernando não faz. Aí você tem o que eu sempre falo, da capacidade de associação do Felipe Schickett, de um, dois toques na bola, já entender muito bem a jogada, e já conseguir limpar e já induzir o adversário para um lado e para o outro. Aí você tem o Felipe Schickett com muita capacidade de, como eu falei, entrar na área, pisar e finalizar. Joga pelo lado do campo, vem por dentro. Quando joga pro lado, consegue fazer o lateral, fazer um movimento que quebra um pouco a defesa, que na maioria joga em caixas individuais e você obriga o ponto adversário a vir até o fim para acompanhar esse lateral. Então, ele aumenta muito o leque de opções ofensivas do time do Atlético. Ah, Thiago, porque, se ele é tão bom, por que ele não vinha sendo utilizado? E aí é unanimidade. A questão física. E aí entra a questão que eu sempre falo com vocês. É o grande ponto de interrogação em relação ao Felipe Schickett. O Felipe Schickett vai conseguir entregar fisicamente? Para mim, não sei. Não tem como chegar para vocês e trazer essa resposta. Não tem como chegar para vocês e falar assim, não, assim, fisicamente é tranquilo. Volto a citar o Corinthians. Eu vejo, por exemplo, o Breno Bidon, que parece ter uma conjuntura física não tão distante do Felipe Schickett,
Ele tá dando conta. Vejo o Felipe Schick disputando com os jogadores do campeonato estadual, que na teoria são os jogadores mais fortes, enfim, ele tá dando conta. Então, pra mim, o Felipe Schick, ele é tão frágil fisicamente assim que ele não consegue competir, não. Pra mim, o Felipe Schick é um jogador que consegue competir, independente de não ser um monstro fisicamente. Mas isso aí ele vai ter que provar no contexto de Série A, que é diferente, por exemplo, de um contexto de Campeonato Paranaense. Isso aí eu não tenho dúvida. Mas isso eu não tenho dúvida. Mas assim, fica essa ansiedade também da gente ganhar novas peças, né? E se o mercado não conseguiu trazer os reforços que o Atlético queria, fica a esperança que a base seja esse ponto de reforço de fazer o elenco do Atlético melhorar. Porque muitas vezes eu falei, cara, não tem que contratar por contratar. O pessoal falava, ah, mas você não acha que precisa de reforço? Eu acho que precisa de reforços. Eu só quero entender da onde esses reforços eles podem sair da melhor maneira. E aparentemente, nesse momento, entre base em relação à base e o mercado, eu vejo reforços mais prontos para chegar e jogar vindo da base do que do próprio mercado, que aí eu acho que a gente acaba abraçando um lado um pouquinho mais da mediocridade do que o mercado mediano do futebol brasileiro hoje ele pode oferecer. Porque para mim tá longe de ser um mercado que potencializa o time do Atlético. Então, eu quero ver um meio atacante inteligente que tem poder de fogo, que tem capacidade de associação chegando no elenco do Atlético. Acho que o elenco do Atlético precisa. E você dá uma renovada também. Você faz algo que o clube tem muita dificuldade de fazer, que é você dar uma resposta para a torcida. Você faz com que o seu torcedor se sinta. Tem uma aproximação ali com um grupo de jogadores do Atlético, sabe? O grupo de jogadores do Atlético, às vezes, assim como o clube em geral, parece muito distante do torcedor e você ter essa base faz com que o torcedor, porra, esse é um de nós. Esse garoto tá passando por tanta coisa aqui ao longo da trajetória dele no Atlético, agora ele tá colhendo os frutos. Então é só benefício, assim, sabe? E, enfim, queria ver o Chiquete contra o Santos. O Santos, querendo ou não, é um ótimo exemplo de times que aproveitam a base como um caminho para desfrutar da melhor maneira possível, né? O Santos é um time que tem na sua base muita capacidade de encontrar bons jogadores, tem bons jogadores hoje lá, o Robinho Júnior, querendo ou não. Aí você tem o Gabriel Tempo, que para mim também é outro ótimo jogador. Acho que o Santos ele pode esperar o Atlético nessa utilização e vamos ver. Se a gente for levar em consideração também o desempenho do Fernando e Leozinho, acho que o Fernando é até meio criticado injustamente, mas principalmente o Leozinho. Acho que também não vai ser nenhum absurdo a utilização do Felipe Schick, não. Valeu, pessoal. Tamo junto. Forte abraço. É nóis.